Voltamos com o nosso terceiro e último bloco do TJ Regional, edição da tarde. Aqui ao meu lado está o doutor Renato Teixeira. Tudo bem? Tudo ótimo. Boa tarde a todos. Seja bem-vindo mais uma vez. Doutor Renato, que aqui representa a Defensoria Pública. E você já sabe, vamos falar sobre os direitos do cidadão. Mas você vê ali na tela a logo da Pará Fogo Extintores. Gente, tudo em sinalização para os seus ambientes. Placas rota de fuga, luminárias e muito mais para você deixar tudo conforme o Habite-se, o Imetro. Olha, recarga de extintores novos com a Pará Fogo Extintores. Você vai falar com o Joãozinho Guimarães, ele entende do assunto, na Magalhães Barata, número 97, próximo à Câmara Municipal. Agora, chama aí a vinheta pra gente. E você já sabe que o nosso quadro aborda vários temas diferentes, só que hoje a gente vai voltar a um tema que já foi tratado aqui, porém desta vez tratando sobre o descumprimento da decisão judicial quanto ao direito de visitas e guarda. Aqui nós vamos responder a uma pergunta da dona Maria Helena Stumano. Ela diz assim: doutor, o pai do meu filho pegou a criança em julho para passar férias em Cametá e até agora não devolveu. Ele tem 4 anos e antes tínhamos feito um acordo sobre a guarda e também as visitas. Como é que eu devo agir, doutor? Pergunta a dona Maria Helena. Bem, a dona Maria Helena ela tem que procurar um advogado, né? Se não tiver condições de constituir, de contratar um advogado, deve procurar a Defensoria Pública para entrar com uma ação que é chamada de ação de busca e apreensão de menor. Nessa ação a gente busca fazer essa localização, saber onde é que está aquela criança, aquele adolescente e fazer também a apreensão desse menor. Ou seja, entregá-lo para a mãe, que é um procedimento às vezes muito traumático para a criança, por isso que realmente tem que ter toda uma cautela. Normalmente é cumprida a decisão com a presença da mãe. Para não gerar trauma. Não gerar trauma, geralmente na escola, para não ter naquele momento ali um certo conflito, né, entre o que pegou injustamente essa criança, né, por mais que tinha o direito de visitar, de ficar final de semana, ele sabe que tem que entregar em determinado horário. E às vezes acontece de não entregar e existir um interesse de ficar de forma permanente com aquela criança, mesmo contrariando uma ordem judicial. Então, só através dessa ação, se não houver, claro, a boa vontade de fazer a entrega, que vai ser resolvido esse problema. Ok. Dentro do mesmo tema, a gente tem mais algumas perguntas aqui, doutor. Quais as consequências para quem não cumpre essa determinação judicial da entrega da criança na data ajustada? Pois é, isso é uma coisa séria. Inclusive, se nós formos observar, o Código Penal tem uma previsão ali de crime, que é a subtração de incapazes. Olha só. Ali no artigo 249, a gente vê que a punição é uma pena de detenção de 2 meses a 2 anos. Mesmo porque tem gente que faz de maneira proposital também, né, doutor? Exatamente. E não é só consequência no campo penal, no campo civil também. Porque vai ser feita uma restrição a esse direito de convívio familiar, de visitação. Pode ser até que o juiz venha a determinar que as próximas visitas venham a ser realizadas na presença de determinada pessoa, em determinado lugar. Isso acaba prejudicando não só aquele que exerce a visita, como também a criança, né, que fica Ou seja, acolhida. Um dos pais perde a confiança. Perde a confiança. Em relação às autoridades. E a justiça também perde a confiança. A gente tem mais uma pergunta. O que ocorre, doutor Renato, se a mãe não permitir que o pai exerça o direito de visitas? Ou vice-versa, mãe e o pai? Isso, infelizmente isso é comum. Até foi objeto de um tema anterior, nós falamos sobre alienação parental aqui, mas o que vai caracterizar é justamente isso. O fato da genitora impedir o acesso da criança ao outro, né, o pai ou a mãe, isso vai fazer com que, uma vez reconhecida a situação de alienação parental, venha a ser determinado o pagamento de multa, pode ser ampliado o período de convivência familiar também, que é o período de visita do outro cônjuge prejudicado. Pode também, em situações de reincidência, até mesmo ocorrer uma inversão dessa guarda, caso se perceba que é algo que venha a favorecer o interesse da criança ou do adolescente. Então é algo muito sério. Se já tem aquela determinação, cumprir. É só cumprir, né? Porque, na verdade, se nós formos observar, quem é o principal beneficiado é a criança, né? Que precisa ter a companhia do pai e da mãe. Se não mais convivem juntos, que pelo menos se permita que venha exercer essa convivência com outro cônjuge, para que fique estabelecido e mantido esses vínculos, esses laços.
é diminuir, né, doutor, o máximo possível os danos já graves de uma separação, né? Mais uma pergunta. Qual a consequência legal para o pai que não deseja visitar o filho? E olha que tem desses também, né, doutor? Tem, infelizmente. E se nós formos observar no campo prático, não tem como você cobrar desse pai ou dessa mãe que venha visitar. É até perigoso você exigir isso, porque se ele não tem interesse, aí ele vai visitar forçado, pode ser até que ele coloque essa criança em uma situação de risco. A criança uma percebe? omissão, exatamente. Então, nesses casos, juridicamente, não é aconselhável forçar. Entendi. E nem se pode forçar. Mas aí, o que pode fazer é justamente entrar com uma ação de indenização por danos morais em razão do abandono afetivo, que não é uma questão que é reconhecida pelos tribunais, alguns aceitam, outros não. Tem tribunal que entende que, na verdade, já o pagamento de alimentos é uma pecúnia, não é? É um valor que é pago. Tem outros tribunais que entendem que não, alimentos é uma coisa e a indenização pelo abandono afetivo é outra. É uma coisa que é difícil a legislação regular, porque é algo natural, né? O amor, o afeto. Que deveria pelo ser filho. natural, né? Exatamente. Bom, gente, tá aí, um assunto muito importante de ser discutido. Na próxima sexta-feira a gente volta com mais um tema que inclusive pode ser proposto por você pelo nosso WhatsApp, 981050348. Sobre o que você deseja que o doutor Renato fale aqui com a gente no quadro Por Dentro da Lei. E aí ele vai responder as suas perguntas. Doutor, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado. E mande suas perguntas também. Isso, mande suas perguntas também. Gente, sempre um prazer estar com você. Nós encerramos aqui o TJ Regional desta sexta-feira, agradecendo a você pela sua audiência, desejando que você tenha um final de semana abençoado. Até segunda, se Deus quiser. Valeu!